Facopcast, a nossa voz é a odontologia. Continuando nossos trabalhos aqui no terceiro dia de CIOSP, o maior congresso odontológico da América Latina. E hoje tenho a honra de entrevistar duas pessoas feras, um dentista, um fisioterapeuta, e o que isso tem a ver com o nosso tema de hoje. Eu estou aqui junto com o Rodrigo e o Giro Abi, eles que estão aqui conosco. Vamos começar aqui então pelo Abi se apresentando. Tudo bem? Seja muito bem-vindo, Abi. Muito obrigado pela oportunidade de estar aqui no CIOSP. Agradecer a Facop, Dr. Rafael. E eu sou fisioterapeuta, tenho 35 anos de casa. Eu lido com dor há 25 anos e um dos focos do meu trabalho é para com a dor orofacial, desordens, disfunções temporomandibular e essa conexão que nós vemos fazendo é de suma importância de nós, da fisioterapia, ter a integração com a odontologia e por isso meu grande amigo pessoal, meu grande parceiro, Dr. Rodrigo Albuquerque, ele vem aqui a sempre estar somando, e o Dr. Rafael da Facop, ele enxergou muito isso e hoje nós temos essa parceria linda, que acho que é a primeira do Brasil, a primeira do mundo, praticamente, que o Dr. Rafael Pinelli nos deu essa abertura e oportunidade. Ótimo, então já vamos passar a bola para o Rodrigo. Apresente-se, Rodrigo, para nós. Meu nome é Rodrigo Albuquerque, eu sou já dentista há mais de 25 anos. E essa nossa jornada, vamos colocar assim, principalmente sobre o tema de hoje, que é essa integração junto com a fisioterapia, ela começou justamente com alguns preceitos que a gente já vem absorvendo na clínica odontológica e percebendo essa questão funcional, essa questão fisiológica do comportamento dos nossos pacientes na clínica em todos os processos. Então eu, como cirurgião, como clínico, como reabilitador, como atuante também dentro da área do esporte, vendo pacientes, atletas e percebendo que as mudanças fisiológicas deles faziam muito em questões também relacionadas aos nossos pacientes, de fato, que não são de índice de performance física tão elevado, fez essa nossa aproximação há anos atrás, há praticamente 10 anos atrás, e dentro das nossas lidas ali diárias da clínica, dos nossos pacientes, nossos insights de fato ali, do nosso aprendizado também, porque a curva de conhecimento vai acontecendo não de um dia para o outro, ela é uma constância. E num desses encontros, de fato, num congresso de odontologia, e acredito eu aqui em São Paulo, eu tive o prazer de conhecer o professor Rafael e com isso a gente abriu as portas nessa inovação aí de curso, de extensão dentro da própria Facop. Então é realmente o primeiro curso de extensão, a gente vai conversar com certeza sobre isso aqui mais para frente, mas com essa integração odontologia e fisioterapia de fato. Que legal, então vamos começar então com o tema escolhido para a gente destrinchar isso, o porquê o tema foi escolhido, que é a multidisciplinariedade no manejo da dor orofacial, justamente aqui no CIOSP, no maior congresso odontológico. Exato. A dor orofacial acomete grande parte da população de fato e acredito que todos têm uma condição maior de diagnósticos, principalmente quando se fala de bruxismo, que se fala muito sobre essas questões por causa das comprometimentos que tem nas regiões dos dentes. E o dentista ele tem que sair um pouquinho, acredito eu, e isso eu posso falar com bastante propriedade, que ele tem que sair da casinha que é a cavidade oral e passar por umas questões mais externas, onde a gente consegue de fato perceber como é o comportamento da face do paciente. A gente vê aí a odontologia sendo levada para as questões realmente de estética, de harmonização orofacial, de conduções que façam com que a beleza aconteça de fato, a estética de fato fique realmente sendo mais preservada, e tem uma preservação de tratamento maior também. E essa questão relacionada à dor orofacial acaba, quando a gente manipula muito, sem alguns conhecimentos funcionais, fisiológicos, onde a fisioterapia ela é envolvida muito mais, acaba fazendo com que a gente não tenha tanto sucesso. Os resultados começam a ser um pouco de fracassos também acontecendo. Para aqueles que estão começando, não se tornar tão difícil
as técnicas. Então, para facilitar técnicas hoje, para fazer com que a gente consiga essa integração de fato de conhecimentos, é que veio esse tema aí que a gente veio ilustrar hoje esse nosso podcast. E aí teve essa união, inclusive o Abi, ele estava comentando aqui conosco que uma disfunção temporomandibular, algo que você tem aí, que você não sabe, que isso pode acarretar em dores que pode irradiar para outras partes do corpo, né? E por isso essa junção de um fisioterapeuta junto com um dentista, uma inovação que a gente está vendo aqui hoje. Eu confesso para vocês que nunca tinha ouvido falar nisso, até porque é a primeira vez que eu ouço falar sobre o tema e eu me sinto até privilegiado de ter esse tema aqui com vocês. E vamos falar um pouquinho qual que é a importância em relação ao diagnóstico, né? Para esse novo caminho que a odontologia pode ajudar junto a essa união dentista, fisioterapeuta e o que vocês têm a oferecer. Exato. Abre, vamos lá? Tá, então vou fazer um panorama muito rápido, porque assim, a dor em si ela é um universo. Na verdade, a questão você tem vários fatores, né, influenciando no nosso corpo. E na minha trajetória eu tive situações de pacientes com dor de cabeça que eu não conseguia resolver como fisioterapeuta. Então, nesse momento, eu tomei uma decisão de estar me engajando um pouco mais em uma área que eu não tinha conhecimento algum, que é a odontologia. Para isso, eu tive, na verdade, desenvolvimento de técnica, ele também depende um pouco de sorte. Conhecer a pessoa certa no lugar certo na hora certa. Conheci uma pessoa da Faculdade de Odontologia da USP de São Paulo, da capital, que é ainda o papa da oclusão, professor Dr. Matsuyoshi Mori. Eu devo muito a ele, porque ele me ensinou toda a base da questão de como enxergar o paciente com dor e onde está fazendo essa aproximação. Porque tive a oportunidade de fazer uma imersão nos estudos de DTM, dor orofacial, na USP, por 6 anos. E depois disso, também tive a oportunidade de fazer mestrado em ciências odontológicas. Então, defendi 2016. E nesse ano 2016 teve a Olimpíada do Rio. Então, eu fui fisioterapeuta adjunto da seleção japonesa em 2016. Né, no alto rendimento, lidando com a natação, com o judô e com o atletismo. O atletismo é minha paixão. Então, nesse ano, né, com muita garra dos atletas e da equipe, do departamento médico, o Japão ele foi segundo lugar, medalha de prata no 4x100, que no atletismo, quer dizer, na Olimpíada em si, a corrida, né, 100 metros ou 4x100 é a menina dos olhos ali, é o desfecho da Olimpíada. É verdade. E a nossa equipe, né, do Japão, ela foi segundo lugar, na frente dos Estados Unidos, da França, do Canadá. As grandes potências, né? Ele só ficou atrás da Jamaica, porque aí não tem como ganhar do Usain Bolt, não tem como. Né? Mas foi uma experiência extremamente valiosa, porque aí também pude estar usando esse conhecimento da odontologia, que é muito peculiar. O fisioterapeuta aprende até a cabeça, até o pescoço. Né? Porque praticamente face, na minha época, eu não tive nada. Então hoje, nós estamos aqui justamente porque essa integração com a odontologia, ela é de extrema importância para entender, porque não é só bruxismo, eu tenho dor aqui, aí faz a placa, faz uma massagem e acabou. Até para, sem te cortar, já te cortando, até para colocar um dispositivo, você tem que também entender se aquele dispositivo ele vai ser usual para aquele paciente. E ele não vai promover mais nenhum tipo de desorientação, desencadear outros processos. E a gente acredita, como odontologia, assim como áreas específicas, né, tanto na medicina quanto na odontologia de fato, é olhar segmentos do corpo. Hoje em dia, as coisas não são assim, as integrações acontecem e aí as questões hierárquicas acabam perdendo essa função de fato. Então, onde a medicina ela contribui para uma área odontológica e assim tudo aquilo que a gente consegue diagnosticar na odontologia contribui para a área da medicina
que vai contribuir muito mais na esfera de tratamentos e terapias, que é o caso da fisioterapia. Então, ter o reconhecimento do fisioterapeuta, ter um reconhecimento diagnóstico que completaria para a fisioterapia as questões orais que nós, dentistas, temos só no diagnóstico da face e da boca, onde nenhum outro médico, nenhum outro profissional, ele atua. Então, olha quanto rico é se realmente o dentista tiver essa visão ampla, de fato, do diagnóstico. Então, em que momento tem muito detalhe em que momento surge o Instituto Doutor da Dor? Por que desse nome e em que momento surge essa união de vocês? Do desenvolvimento, e foi bem feliz também nós estarmos aqui, porque esse ano de 2026 fazem 10 anos que eu desenvolvi reload proprioceptivo, que é a técnica que lida com dor em forma geral. Então nós estamos fazendo no aniversário 10 anos de desenvolvimento de técnica, porque a classe, o nível, né, o nível de paciente que nós temos hoje, e a especialização é justamente essa na FACOP, é do tratamento de transtorno da dor crônica. Ela não é só a dor de uma forma geral, é um nível mais alto. Então nós vamos estar lidando não só com a dor orofacial, mas dores bem mais agudas, bem mais com níveis altos. Então, dor de neuropatia de trigêmeo, que é um tipo de dor que, por exemplo, muitas vezes você toma uma morfina não resolve. Sim. Então nós já lidamos com pacientes com esse problema há 10 anos, 15 anos, 20 anos, que nada resolve, né? Nem o CBD, nem o canabidiol resolve. Mas alguns approaches que nós fazemos na questão da oclusão, nós conseguimos reduzir na primeira sessão 50% da dor que a pessoa está mais de só na 15 anos. sessão. Na primeira sessão, nós conseguimos identificar e dar para o paciente falar, eu falo para o meu paciente, hoje nós vamos saber se a técnica ela vai funcionar em que nível. Então é agora. Então eu vou fazer técnica, eu não preciso esperar 5 dias. Agora nós vamos saber se vai funcionar ou não. Então eu tenho que dar esse resultado porque esse tipo de paciente que tem transtorno, ele já fez de tudo. Até cirurgia espiritual ele já fez. E muitos deles que caem no nosso colo, não resolveu. Então nós somos praticamente, nos consideramos a linha, né, final, né, do paciente antes de uma intervenção mais agressiva, uma cirurgia. E a dor é tanta que esse paciente sente que ele chega até a fazer cirurgia espiritual, meu. Exatamente. É verdade. Pensou o nível de desespero. De desespero que a pessoa sente. Que é o que nós chamamos de transtorno da dor crônica. Aquele paciente que já fez de tudo, não conseguiu resolver. E aí procura o doutor da dor, porque realmente a dor ela vai e volta, ele não consegue resolver. Então o doutor da dor ele surgiu aí praticamente em 2017. A técnica foi em 2016. Em 2017 eu comecei a aplicar no Japão. Aí em 2008 o Dr. Rodrigo ele largou tudo aqui no Brasil e foi lá no Japão estudar comigo, porque eu resido no Japão há 30 anos também. Ah, é, meu? Uau. Então lá nós temos aí 4, 5 clínicas, né, no Japão. E aí eu fiz a validação, né, da técnica lá. E aí eu venho trazendo pro Brasil, porque assim, o Dr. Rodrigo falou, vamos pro Brasil, que acho que ali tem um mercado também que é muito interessante, né, não só para o paciente em si, mas para o profissional. Então nós acreditamos que a ciência não pertence a ninguém. Acho que a ciência ela tem que ser também compartilhada. As novas. O conhecimento ele precisa ser compartilhado até para dar continuidade naquilo e aperfeiçoamento, né? Das técnicas e tudo mais. E aí surge vocês aí em 2017 e aí surgindo conhece o Rafael Pinelli. E desde então vocês começam a fazer cursos. E como que funciona o curso? Como que funciona para quem que pode se matricular no instituto de vocês, dentistas, fisioterapeutas? Como que funciona essa parte? Vamos explicar um pouquinho para a galera entender. Essa questão multidisciplinar, ela tem esse nome, assim, é um nome que muita gente usa, mas em suma, a técnica ela é aberta para praticamente todas as áreas da saúde. Médico, dentista, fisioterapeuta, terapeuta ocupacional, fonoaudiólogo, psicólogo, enfermeiro. Então, nós hoje temos uma gama de alunos destas áreas. Então, nós temos médicos de 50 anos de profissão.
Uau. fazendo o curso, né? Mas cada um tem uma especificidade. Então, o dentista, ele vai ter uma formação voltada para esta área afim. Então, o curso, praticamente, nós temos que fracionar, porque o médico ele tem uma necessidade. O fonoaudiólogo ele tem outro. Então, são todas coisas assim que ele é aberto, ele é multidisciplinar, mas aí para cada turma ela vai ter, nós vamos estar fazendo a partir desse ano, não focar, mas assim, direcionar para cada área uma forma, né? Mas é um curso de 430 horas, né? É uma especialização de 430 horas que nós fizemos aqui com a FACOP. E onde que fica o instituto de vocês? Hoje as aulas elas são baseadas na aclimação, né? E também na Barra Funda aqui em São Paulo. Mas já temos o próximo passo, né, desse projeto aqui, nós vamos estar fazendo em Santa Catarina. Olha isso. Então, ali em Santa Catarina. E eu tenho alunos em Portugal. Em abril nós vamos estar indo para a Itália. Também para começar a fazer isso. E uma ponte no Japão. Então, na verdade, o aluno que faz a especialização, depois que ele termina, ele tem também outros upgrades para se manter. Então, como vamos ter clínica na Itália, porque é diferente você tratar alguém no Brasil e você tratar na Itália e no Japão. Porque a alimentação é diferente, a cultura é diferente, o estresse é diferente, né? A experiência é diferente. Então, o pessoal que vem fazer, aí praticamente seria um bônus, né? Você pode ir lá no nosso centro na Itália, você pode ir no nosso centro ou em Portugal, ou pode ir para o Japão. Então tem uma questão aqui, né, muito também de disponibilidade de tempo e tal. Então esse é um trabalho também que está começando este ano, e nós tivemos então, com o Dr. Rafael essa oportunidade de estar divulgando a partir da FACOP. Exato. Então eu não tenho nenhum tipo de parceria ainda com outra universidade, outra faculdade ou universidade. Exclusividade FACOP, vocês são pioneiros nisso. Institucional. Exatamente. De formação, sim. Que legal. Leva ao profissional, principalmente da área de odontologia, assim como outras áreas que a FACOP absorve junto com os alunos, para esse tipo de trabalho, né, colaborativo, mas com essa conduta e essa sequência e essas células, né, essas células territoriais, vamos colocar assim, que pode levar experiência para que esse aluno possa estar ali colaborando, estar ali fazendo o seu aperfeiçoamento. A dor crônica, de fato, a gente está lidando com uma característica médica, né, uma característica geral do contexto do paciente em si. É uma lombalgia, é uma síndrome de impacto, é uma dor crônica após um tratamento de um carcinoma, né, um CA de mama. E sim, então tem vários desdobramentos, porque a conduta técnica da neuroterapia é uma conduta técnica estimulada por questões neurais. E isso fala muito pra gente na odontologia, porque diferente do que habitualmente a gente vê só na formação de fato inicial, anatomicamente falando, morfofisiologicamente falando, funcionalmente falando, é que os alunos da graduação, os profissionais já graduados, estão muito embasados nas questões técnicas, aquilo que comercialmente faz com que aproxime o paciente a nível da queixa dele, que é o cuidado do sorriso, o cuidado na estética, como eu falei inicialmente. Essas questões que a gente está abordando e que a gente está colocando é justamente aquele aceno que o mundo dá hoje em relação ao maior problema do mundo a nível sistêmico, a nível de saúde, que é a dor. Então, trazer isso e inovar isso e fazer com que a gente tenha um canal de comunicação nesse sentido, isso pra gente, além de tudo, é uma honra, mas também uma satisfação. Então, essa chamada que a gente vai trazer para os dentistas, principalmente aqui nesse congresso internacional, é fazer com que eles se atentem que as questões não só relacionadas à estrutura dental, e sim a conexão que elas fazem e como elas fazem isso a nível sistêmico, a nível neural, de como ele sente isso. Então, como o paciente sente dessa maneira e como você vai reconhecer essas sensibilidades pela mordida. E uma outra consideração importante é como isso se torna reconhecível facialmente, na face.
porque é muito difícil para o dentista falar que um problema de uma constipação intestinal, um problema para ele vai afetar o cotidiano dele. O problema que o paciente tem com relação ao não movimentar um ombro, isso não tem nada a ver com a minha mordida. Tem. E como você pode não estar direcionado a esse fator causal na mordida, mas pode ser uma primeira chave para você poder melhorar aquela questão, principalmente do ombro e até da lombalgia. Lombalgia hoje, se você entra, rapidamente falando, se você entra hoje num ambiente hospitalar, emergencial, como uma crise de lombalgia, eles vão te dar um medicamento chamado Miosan, inicialmente. E pedir para você não andar, ficar quietinho, pelo menos durante 2 ou 3 dias, ou até 5 dias. Lombalgia é uma causa, entre aspas, idiopática, eles não sabem o porquê, e o tratamento é realmente com anti-inflamatórios um pouco mais pesados, sem você ter função, ou seja, você tem que ficar acamado. É assim que trata uma lombalgia ortopedicamente. E isso fica dentro de hospitais de grande rede. Agora, se eu falar para você que você vai ficar espantado, que a gente consegue fazer a remissão da dor de uma lombalgia, fazendo um destravamento em menos de 5 minutos, e o primeiro contato é a regulagem do contato de oclusão. Meu Deus, olha isso. Então, a gente começa a falar que a odontologia, ela tem uma premissa muito importante, que é o potencial sensorial dos dentes, em reconhecimento para que o nosso sistema nervoso central entenda um outro comportamento, uma outra habilidade, um outro tipo de estímulo. Caramba. Olha que surreal isso se torna. Demais, tô quase então, pedindo assim, vocês fazerem um destravamento ali para mim, que eu acho que, porque é o nosso centro, né, gravitacional é a nossa cabeça, sim, né? E o que a gente percebe, e isso foi uma coisa muito importante que a gente percebeu também, logicamente, durante todos os nossos achados clínicos, que é muito mais fácil você reconhecer um perfil físico de um paciente com aquilo que ele mostra de fato para a sociedade. O que se mostra de fato? Você pode estar todo coberto, mas o seu rosto está à mostra. Então, quando o seu rosto ele transmite uma expressividade, não só do reconhecimento da mímica facial, do desespero, da dor, da leitura, mas a leitura funcional, né, Ana? E a leitura funcional é que realmente faz com que a gente comece a perceber quais são as carências que aquele paciente tem a nível de funcionamento, de fato. E aí quando entra a atividade técnica. Gente, olha então, a assim, disso. Exatamente, é muita coisa assim, muito conhecimento envolvido. A fisioterapia, para mim, como dentista, me completou muito dentro de um consultório. Para todos os meus trabalhos que eu faço hoje, eu falo porque eu faço procedimentos de reabilitação, como um dentista normalmente faz. Mas além disso, a gente colabora com alguma coisa maior, que é o conforto do paciente no seu cotidiano. Pendurando uma roupa, indo numa academia, abaixando para poder pegar alguma coisa, uma mãe com dor, como é que vai abaixar para pegar uma criança básicas, pequena? Né, que talvez a gente não percebe no nosso dia a dia, mas que para muitas pessoas fazem diferença, né? Muita diferença. Então, assim, a própria escovação, né? Nós temos pacientes com fibromialgia que não conseguem fazer escovação de dente, porque sente dor para fazer o movimento. Então, muita coisa, por exemplo, fibromialgia, um grande percentual de quem é portador da fibromialgia, normalmente ele tem alguma desordem ou disfunção temporomandibular. Então, se você resolver aquilo, você resolve a fibromialgia, né? Caramba, olha quanto conhecimento então, aqui, gente. Uma última coisa que eu gostaria de passar, que a partir desse ano, aí é loucura, né? O Dr. Rodrigo ele vem me acompanhando há muito tempo. Não que seja loucura, mas para chegarmos agora no próximo nível, além da dor oncológica, que é também um desafio, eu também tenho um desafio particular, que a partir desse ano eu começo a fazer meu doutoramento em endodontia, né? Na faculdade de odontologia da USP aqui, estou no departamento, fui convidado a poder estar fazendo meu doutoramento dentro da endo. Por que a endodontia? Sim. Porque nesses últimos 3 anos começamos a perceber que um nervo, né, de um dente, ele desencadeia no corpo dores, né, inflamações tendíneas, articulares e ligamentares. Então nós já atendemos e tratamos pacientes com fascite plantar, que a causa era um nervo necrosado de um dente.
Então, Meu Deus, olha isso. vamos começar também a desvendar por que é que um dente rígido, um dente são, mas com uma necrose, né, na sua base, porque o corpo ele emite esse sinal não no dente, mas no corpo. Então, uma epicondilite, uma dor de cotovelo, uma dor no punho, uma dor nas mãos. Não, isso é artrite, reumatoide. Não é, isso é do dente. Olha isso, Então, gente. um reload proprioceptivo, então o paciente ele vem no meu... Eu estou com uma fascite plantar. Eu faço 2 sessões. Se em 2 sessões ele não melhora, a terceira ele não vem para mim, ele vai para o dentista. Esse é o cerne da questão. Eu tenho que saber meu lugar, eu não faço procedimento, né? Eu tenho que saber identificar. Então aí vem o Dr. Rodrigo que falou muito bem na questão do diagnóstico, né? Então o diagnóstico ele não é só tudo isso, mas eu acho que a questão Saber olhar clínica, para o paciente. saber o momento em que você tem que tirar a mão para que o outro profissional que tenha competência suficiente para fazer aquilo, aliviar a dor final. Então, eu sou categórico hoje em falar, esse paciente está com uma dor no pé, por causa de uma fascite, ou uma dor no cotovelo ou no ombro, depois faz o procedimento, por exemplo, de um canal, ou faz um acesso, terminou o curativo, depois de 15 minutos, essa dor que estava mais de 6 meses, ela passa na hora. Uau. Então, esse nosso ciclo de estudos, ele vem a trazer isso, e essas pesquisas que vamos começar a fazer agora, junto com a no doutorado na endo, é uma coisa assim que é um conceito antigo, na verdade, né, que muitas vezes foi começando a se perder no tempo, de falar assim, mexer no 43 aqui, a dor da lombalgia sumiu. Eu tenho muito colega aí há 10 anos atrás que tem falado, eu faço uma relatos, intervenção, né? assim, mas é uma coisa mais, sabe, até então seria esporádica, mas agora vamos começar a focar também nessa parte da endodontia. Mais algo para agregar aí junto ao Instituto Doutor da Dor. Exatamente. E se eu sou um profissional da área da saúde e tenho interesse em fazer a especialização com vocês, Sim. como que eu faço para entrar em contato, redes sociais, para vocês deixarem aqui para nós? Nós temos aqui, o Instagram é @dr.dador, então pode ser mandado, né, aqui. Vamos deixar também um número, né, de contato aqui direto com a parte da secretaria, que vai poder estar direcionando quando vai fazer. O atendimento. A próxima turma, ela começa agora no final de março, né? Tem uma turma. Aí, ó. Aí abril, maio, então começa muitas vezes uns outros módulos. Então existe a especialização, mas estamos já cogitando em muitas vezes quebrar em módulos para não ficar muito pesado isso. Sim. Então até financeiramente ser viável, tá? E muitas vezes é como uma universidade nos Estados Unidos, se você vem fazer esses cursos, você vai encontrar médico, você vai encontrar fisioterapeuta, então network também vai ser gigantesco mesmo. assim, muito interessante. Nós temos ali fonoaudiólogos. E quanta troca de experiência a visão entre vocês. A visão do fono com o dentista, eu acho que deveria ser muito mais estreito que fisioterapia. Porque fonoaudiologia é muito aqui, então o Dr. Rodrigo ele tem tantos insights assim para fono. Sim. Que eu acho que, nossa, o dentista ele tinha que estar mais próximo. Bem alinhado. Exatamente. O odontopediatra e todas as questões também de movimento, de avaliação, até mesmo no recém-nato, quando se fala sobre a frenectomia, quando se fala do comportamento da questão da primeiro estímulo que o neném tem, né, da relação à mamada, tem a ver com aquela parte de, será que eu deveria remover aquele frênulo ou não? E tem várias linhas dentro dessa área, então isso, a técnica, o conjunto de avaliação mais morfológica, de fato, faz com que o momento de execução é praticamente de imediato, independente de se você acha que vai ser remissível com algum tempo ou não, porque todas essas considerações pequenas, pontuais, elas vão fazer um aspecto muito potencial, às vezes, de adaptação, que teoricamente você já poderia ter dado uma suprimida,
no início, diagnosticando precocemente. Então, as intervenções para o dentista, as considerações falando agora de maneira comercial, de captação de novos clientes, potenciais clientes que você pode estar ajudando, que teoricamente o resultado final é o reconhecimento do trabalho e financeiramente, logicamente, você ganha realmente mais com isso. E até agregando já os pacientes que você já tem. Exatamente. Então você tem aí uma gama aí de possibilidades que a gente percebe que são muitos profissionais. Olha, a gente está dentro de um congresso que deve ter milhares de pessoas. Às 10 horas da manhã, antes da abertura do pátio da feira, já era muitas pessoas acumuladas lá na frente da entrada da exposição. Então, assim, você se assusta realmente com a quantidade e a demanda que esses profissionais têm que ter para eles poderem ter a vida deles também, irem atrás de conhecimento. Sim. Então, eu acredito, como profissional, e uma excelente oportunidade para quem gosta de se debruçar nesses conceitos de saúde propriamente dita. Sim. E aí fica realmente a nossa formação modular, que vai, além de dar o acesso, ele também vai coordenando dentro do perfil de cada atuação técnica de cada um desses profissionais, né? Super interessante. Eu acho que assim, o paciente, isso para a área da saúde, todos que nos procuram, o primeiro sinal, não o sinal, mas o sintoma é dor. Doutor, resolve meu problema aqui que eu tô com dor. Às vezes, mesmo que você faça uma intervenção estética, se você conseguir resolver antes da intervenção a dor, é só você, doutor. Eu quero que você faça, né? Então, essa ferramenta, ela também é bem importante na questão comercial. Porque o paciente, muitas vezes, vai ter o meu dentista como uma referência para dor no meu corpo. Como que isso pode ser feito? É que nós vamos estar passando essas informações dentro do processo da formação, da especialização. Gente, quanto conhecimento, quanto método, quanto estudo tivemos aqui para vocês e o que eles podem oferecer para vocês que são da área da saúde, para você que se interessou em fazer parte dessa galera. Vocês procuram no Instagram @doutor.dador e lá vocês terão todas as informações possíveis para entrar em contato e iniciar já agora em março a próxima turma e terem maior conhecimento sobre essa área, sobre essa fusão que vocês fizeram. E é coisa de primeira mão aqui que vocês vão ter, gente. Muito obrigado pela participação, Rodrigo, pelo Abi. E, gente, eu estou me sentindo privilegiado de estar falando aqui com vocês. Nós que agradecemos a sua simpatia também, a atenção que nos dá, né? Porque, assim, é difícil você ter um tema que é tão amplo, né? Que pode estar chamando muita coisa, mas, na verdade, assim, claro, tem um nível de complexidade, mas é muito divertido você olhar para o seu paciente. Se você faz a intervenção, você mexe uma região de uma forma muito sutil, com 200 gramas de pressão, e a dor ela vai embora em menos de 1 minuto. Aí o paciente fala, sumiu a dor. É assim a reação, né? Assim. A maioria dos pacientes. Assim. Tem paciente que nos olha e fala assim, mas que bruxaria é essa que você fez? Mas você não fez nada, por que a dor sumiu? Não fez então, nada. Vamos entender assim, né? Não fez nada, né? Tá bom, então, beleza. Por trás daquilo, nós temos, né, uma base de evidências. Então, não vou te falar que a técnica japonesa, que tem 5.000 anos, né? A técnica milenar. Então, isso é uma forma, muitas vezes, que tem alguns profissionais que vão tentar fugir com isso. Né? Nós estamos batendo isso de frente, dando a cara para bater. Então, o curso da especialização, normalmente nós temos um processo, né? Então, você tem a teoria, depois você tem a prática, certo? Sim. Nosso curso é o contrário. Primeiro é a prática. Eu vou dar a prática primeiro. Então, você faz sexta, sábado, domingo, segunda-feira você já vai aplicar no teu paciente. Olha isso. Então, isso vai puxar o aluno isso é um diferencial. Para querer saber mais. Com certeza. Para querer saber mais. Conseguir entender. Então, é o contrário o curso. Ele é prática primeiro, depois teoria, depois a prática de novo. Né? Então, tem muitos alunos nossos que traz paciente dele que não consegue resolver, ele traz no curso e a gente resolve na hora. Resolve assim, né? Nós vamos estar dando um norte para aquela dor do paciente. Isso independe se é orofacial, se é fibromialgia, se é dor no joelho, se é esporão de calcânio.
o profissional ele tem que entender tudo, porque é uma integração do corpo. Então, mesmo sendo dentista, ele tem que saber, porque isso vai interferir, vai dar uma interferência no tratamento em si. Só que depois o seu paciente ele vai ficar feliz da vida e esteticamente ele vai estar melhor, porque a autoestima volta. O sorriso volta no rosto da pessoa. O brilho no olho da pessoa volta. Então fica tudo muito mais fácil do procedimento, de você dar andamento e você oferecer o melhor para o seu paciente, e ele não vai te perguntar quanto é, porque você já resolveu um dos grandes problemas dele de forma direta, e indiretamente você consegue também dar todo um outro suporte de um dimensionamento melhor para aquela estática que ele quer chegar. Porque ele não vai estar enrugado aqui porque está com dor. Então você consegue dar outros passos. Nossa, gente, olha isso. Quanto conhecimento. Muito obrigado pela participação de vocês. Querem dar alguma consideração final? Eu gostaria só mesmo de reforçar, então, a busca que a odontologia tem que ter dentro da parte profissional, que é ter a autoridade sobre uma ciência que de fato tem muito a contribuir a nível mundial, a nível de saúde pública, a nível de saúde propriamente dito. Então, aproveitando então o ensejo de estarmos dentro de um congresso nesse porte, é que a gente possa valorizar o dentista de fato, não só nas suas habilidades e habilidades técnicas, mas sim nos seus conhecimentos científicos, que é muito importante e acabam saindo isso da rotina de grande número de profissionais. Então é ter uma luz no fim do túnel, ter uma oportunidade de você mesmo produzir o seu próprio conhecimento, agregado àquelas possibilidades de fato do dia a dia ali e daqueles exames, porque acredito eu que grande parte do tempo que se dedica a um atendimento desses pacientes, inicialmente, é no controle emocional do medo que esse paciente tem a sentar numa cadeira odontológica, as histórias que você permite que aquele paciente converse com você inicialmente, passe para você como profissional, para que você possa entendê-lo um pouquinho, para que depois você possa fazer de fato com que ele abra a boca. Sim. E mostre de fato o interior dele, que é justamente o que a gente está atuando. Então, a sensibilidade do dentista, perceber isso, a sensibilidade do dentista perceber que na anamnese dele, não é só perguntar, você tem doença reumática, tem doença cardiovascular, se você tem diabetes, não é isso. Isso é importante para que a gente possa fazer uma administração, uma conduta talvez com um pouquinho mais de prevenção, mas contar um pouquinho da história dele. Se ele tem algum tipo de outro relato, que às vezes eles não vão falar isso dentro do consultório odontológico, porque eles não fazem a associação dessas casuísticas, detalhes, desses detalhes que eles sofrem. Isso você vai percebendo na sua conversa. Então, fazer essa autoridade profissional, fazendo com que exista esse reconhecimento, esse feeling, essa sensibilidade, é o grande diferencial, é um recado que eu quero deixar também aqui como objetivo secundário, né? Perfeito. E lembre-se que muitas das coisas que a gente percebe, que a gente não acredite que isso vai ter algum fundamento, tem fundamento. Nós somos seres humanos e todos somos interligados por uma rede que gerencia. E essa rede que gerencia é o que a gente quer trazer um pouquinho do que a gente já refletiu sobre isso nessas nossas formações aí. É isso. É isso. E de tudo, eu acho que assim, nosso objetivo enquanto formador, né, com uma ferramenta, a minha visão é sempre de forma que o sucesso do meu aluno é o meu sucesso. Eu não posso fazer meu aluno falhar. Então eu vou fazer de tudo para que ele consiga ter o mesmo resultado que eu tenho em consultório, que normalmente, né, eu acho que o Dr. Rodrigo também, a gente consegue matar isso em 15 minutos. Então esse é o nosso objetivo enquanto educador, enquanto docente, né? E aí nós vamos estar dando todo o apoio, e aí graças à FACOP pela oportunidade que nos deu de estar chancelando isso, né? E colocando a validação no MEC, isso para nós foi extremamente importante, para que nós possamos de uma forma clara, né, direta e transparente, de poder estar oferecendo esse tipo de
informações. Na verdade, somos nós que agradecemos pela oportunidade de ter nos escolhido para chancelar o curso Exato. com esse novo método que vocês têm aí, com essa inovação dentro do mercado. E eu desejo todo o sucesso do mundo para vocês. É muito conhecimento, muita ciência. E eu estou super feliz por vocês estarem apresentando aqui no nosso podcast. Eu acredito que é a primeira vez que a gente fala sobre esse tema aqui dentro. E com certeza será visto por muitas pessoas e que desperte muita oportunidade para elas entrarem em contato com vocês e agregarem ainda mais nos seus consultórios e nas suas vidas profissionais. Muito obrigado, pessoal. Muito obrigado. Agradeço a você. Muito É obrigado, isso. Facop. Facopcast, a nossa voz é a odontologia.